Lula com seus direitos políticos restituídos. Fachin e Gilmar Mendes em confronto. O que está em jogo dentro das instituições políticas brasileiras? Qual é o cenário que está se desenhando para 2022? Qual vai ser o papel de Lula? Qual vai ser o papel de Bolsonaro para o ano que vem? Acompanhe comigo a discussão. Olá, aqui é o professor Tiarão Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do Balanço Crítico. Também nos acompanhe pelas redes sociais para sempre que tiver saindo um vídeo novo, você ficar ciente e acompanhar o debate aqui conosco. Lula possui agora seus direitos políticos restituídos. Como que a gente pode enxergar e entender esse cenário de decisões? Eu não vou trazer aqui a discussão para vocês do ponto de vista se é juridicamente certo ou errado, mas tentar trazer um olhar de como as instituições funcionam e como elas interagem com a sociedade e os seus interesses. Essa aqui é a parte que eu posso auxiliar você a entender os processos sociais e históricos. Então, pois bem, o que a gente tem que compreender primeiro? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, seja ele qual for, ele não é somente um juiz que vai lá proteger a constitucionalidade do nosso país, a partir da Constituição de 1988. Ele vai também responder a determinadas questões políticas e morais da conjuntura que nós vivemos. Então, isso é extremamente importante para que nós entendamos isso. Os juízes, os ministros do STF, eles não são somente juízes que guardam e defendem a constitucionalidade. Eles são agentes políticos. Aí você começa a falar, ué, Tiarão, eles são agentes políticos? Sim. Por quê? Eles foram indicados por um presidente da República. Depois de indicados por um presidente da República, eles foram para um congresso, onde eles tiveram uma sabatina para poderem assumir o cargo. Todos eles passaram por esse processo, por esse ritual das instituições políticas brasileiras. Então, quando eles chegam lá, eles têm mais ou menos definido uma orientação jurídica de como são as suas decisões precedentes, eles têm os seus valores morais e políticos de como eles operam. Por isso que eles foram escolhidos para o cargo. Eles podem ser mais ou menos conservadores, mais interpretativos da Constituição para fazerem valer seus valores, ou mais técnicos, garantistas de como está escrita a letra do texto, defender o texto na sua maneira mais fria, né? Digamos assim. Então, isso está em jogo. E tanto Fachin quanto Gilmar Mendes, eles possuem uma trajetória e quando eles julgam, eles olham para a sociedade. Lembrando, eles estão lá no primeiro escalão do governo, então eles conversam entre eles, conversam com a elite política, conversam com a elite empresarial. As sociedades que são organizadas a partir do Estado, há mais ou menos 5.000 anos atrás, elas são desiguais, e quanto mais você sobe na hierarquia, menor é o mundo da comunicação e das decisões. As pessoas se comunicam e decidem os rumos da sociedade. Obviamente, eu não estou dizendo que a sociedade, de uma maneira geral, ela não tem um peso, mas eles respondem, de certa maneira, aos interesses deles, da elite, mas também respondem às pressões da sociedade. Então, assim que operam as instituições políticas e as pessoas que estão lá. O Fachin, quando ele toma a decisão de julgar incompetente o juiz Sérgio Moro para julgar os casos do Lula, ele tomou uma decisão não só jurídica, mas política. Por que ele julgou agora? O que está em jogo para ele fazer esse julgamento de que o Sérgio Moro é incompetente e não ter feito antes? Isso é uma coisa que já estava rolando há bastante tempo. Por que o Gilmar Mendes pediu vistas do processo do habeas corpus, dizendo que o Sérgio Moro é suspeito, ele foi parcial no julgamento do Lula? Aí você pode falar, ué, Tiarão, se você está falando que os ministros eles julgam a partir dos seus valores morais e políticos e o Gilmar está julgando se o Moro é parcial, ele não poderia estar fazendo esse julgamento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por exemplo, nem o Gilmar Mendes nem o Fachin eles desrespeitaram
as regras do jogo, o Estado de Direito. Eles podem tomar decisões subjetivas, superinterpretativas da lei, mas eles respeitaram os ritos, as regras de como as coisas acontecem. Já o Sérgio Moro, não. Ele era juiz, mas ele instruiu a parte acusadora. Ele falou, você pode trazer essa prova que ela é mais contundente e oferece a denúncia com essa prova, para ela ser mais robusta e a gente ter mais capacidade de condenar o réu, no caso, o Lula. E depois ele de condenar o Lula, que era o principal concorrente do Jair Bolsonaro em 2018, o que ele faz? Assume como ministro da Justiça, quer dizer, todos os indícios ali levavam a crer que o Sérgio Moro foi parcial. Aí, o que a gente tem que olhar? O Fachin, quando ele toma a decisão de que o Sérgio Moro era incompetente, ele não falou que o Lula era culpado e inocente e nem falou que o Sérgio Moro ele foi parcial. Ele somente tirou o quê? O processo de Curitiba e distribuiu para o Distrito Federal. Então, qual é o efeito político disso? Ele preservou, em parte, a figura do Sérgio Moro. Tanto que logo quando ele toma essa decisão, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele falou: Lula pode até merecer isso, mas o Sérgio Moro ele tem que ser julgado, né? Ele tem que ser julgado a suspeição, que ele é parcial. Porque os políticos respeitam, de certa maneira, as instituições. Você pode falar, mas os políticos roubam, fazem isso, fazem aquilo. Sim, mas eles operam dentro de uma operação institucional que funciona há bastante tempo. O Sérgio Moro, enquanto juiz, desrespeitou como as instituições funcionam. Ele quer transformar de uma maneira voluntarista as instituições. Isso as pessoas não permitem. E as instituições reagem a isso. E é isso que o Gilmar Mendes está fazendo. Então, a ideia do Gilmar Mendes era o seguinte. A segunda turma do STF, do Supremo, era composto por Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Lewandowski, Celso de Mello e o Fachin. Qual foi o raciocínio do Gilmar Mendes lá no início, quando os advogados do Lula entraram com uma representação contra o Sérgio Moro, dizendo que ele era parcial, ele era suspeito? O Fachin e a Carmen Lúcia, como já votaram, não acharam o Sérgio Moro suspeito. Quer dizer, preserva a imagem do Sérgio Moro, preserva a Lava Jato e as suas condenações. Já o Gilmar Mendes, ele acha o Sérgio Moro suspeito e ele sempre foi um grande crítico da Lava Jato e desses juízes de primeira instância. Você pode pegar as entrevistas do Gilmar Mendes na internet, em várias emissoras de TV, ele sempre ressalta o seguinte: o problema dos juízes de primeira instância é que não respeitam as decisões de tribunais superiores. E é o que o Sérgio Moro sempre faz, ele tem uma superinterpretação da lei, não tem uma interpretação mais técnica e garantista. Então o Gilmar Mendes tem um horror a como, não é a figura do Moro propriamente, mas como ele procede contra as instituições para fazer valer os seus interesses acima de tudo. Interesses, quando nós julgamos, sempre vamos ter, mas existe a tecnicidade para tentar limitar os nossos valores morais nas decisões. Então ele iria votar o Sérgio Moro como suspeito, o Lewandowski também, e ninguém sabia o que o Celso de Mello iria votar. Só que o Celso de Mello estava para aposentar e não votou. Quem assumiu? O Cássio Nunes. O Cássio, pela sua carreira precedente, sempre foi um garantista. Então o Bolsonaro indicou ele lá para proteger o Lula. Não, isso não ia acontecer, isso é um absurdo. O Bolsonaro colocou o Cássio Nunes lá, um juiz garantista. Por quê? Os filhos deles estão enrolados, o próprio Bolsonaro está enrolado e quer que o juiz não atropele nenhum rito processual, não faça nenhuma superinterpretação da lei. Então ele quis proteger de certa maneira o seu filho e ele próprio e por consequência, efeito colateral, deu uma oportunidade do Lula se salvar nessa questão processual e restituir seus direitos políticos. O Cássio não votou hoje, mas a grande tendência será que ele, vote o Sérgio Moro suspeito.
Ah, Tiron, mas qual o efeito político disso? Provavelmente o Gilmar Mendes não queria votar isso agora. Aí é uma especulação minha. Eu acho que ele iria votar a suspeição do Sérgio Moro em 2022, mais ou menos lá no primeiro semestre, quando os partidos estão decidindo quem que vai concorrer para presidente. Por quê? As instituições não gostam do Bolsonaro, mas o Bolsonaro já foi, vamos dizer assim, domesticado. E o Sérgio Moro? Todo mundo cota ele para presidente, é uma pessoa que atropela a lei, tem decisões fascistas, né, que desrespeitam o Estado de Direito, vide o seu passado com os procuradores lá em Curitiba, as suas ações como ministro da Justiça, que desrespeitam aquele excludente de ilicitude, que ali é típico de estados totalitários. Inclusive o Gilmar Mendes mencionou muitas das práticas como de estados totalitários, fascistas, o que o Moro teve. Então ele pensa o seguinte: o Bolsonaro é ruim para a institucionalidade, mas muito pior é o Sérgio Moro. Então é melhor eu julgar lá no ano que vem, perto da eleição, que ele fez coisa errada para ganhar apelo midiático e ele não conseguir entrada em nenhum partido. E, de certa maneira, a gente deixa o Lula ali de stand-by até 2022, mas entre o Bolsonaro e o Lula tem um respeito à institucionalidade muito maior do que os outros dois. E aí, então retira o Sérgio Moro do espectro da direita. A gente não sabe como que vai estar o Bolsonaro até 2022 e talvez viabilize alguém pela direita. Então a gente tem uma volta, de certa maneira, àquela normalidade de discutir projetos nacionais para o Brasil que a gente precisa, como era na época, naquele confronto entre PT e PSDB. Eu acho que é muito isso que passa na cabeça do Gilmar Mendes. Agora, o que o Fachin fez foi o quê? Acelerar a decisão do Gilmar Mendes e proteger essas questões do lavajatismo, a superinterpretação da lei, fazer justiça a qualquer preço, que é uma coisa que o Gilmar Mendes detesta. Então, esse confronto é isso que está em jogo. E o Lula é uma peça no tabuleiro, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Então, se você gostou do vídeo, comente aqui embaixo, deixe o seu like. Se você não gostou, comente também. Um abraço, até a próxima.